Certamente você já deve ter ouvido falar sobre o COAF, seja no noticiário ou em conversa entre amigos. Mas você sabe o que é o COAF? O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é o órgão central do Sistema Brasileiro de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. O Conselho é a unidade de inteligência financeira no Brasil, criada em 1998 com a função principal de receber, analisar e disseminar informações sobre operações suspeitas de lavagem de dinheiro. Ele produz relatórios de inteligência financeira a partir de dados e informações recebidas de diversos setores econômicos, de autoridades e da sociedade. Esses relatórios, que contêm informações sobre movimentações financeiras suspeitas, são encaminhados eletronicamente às autoridades competentes para investigação. Muito se tem falado sobre as atividades e prerrogativas do COAF, mas nem tudo que você ouve falar é verdade. Então, vamos esclarecer alguns pontos. O COAF não é um órgão investigativo. Não é da competência do COAF realizar investigações, quebrar sigilos, bloquear valores ou outras atividades dessa natureza. O Conselho se concentra na produção de inteligência financeira. As informações dos seus relatórios apontam movimentações atípicas e indícios de ilícitos para eventual investigação pelas autoridades competentes, como o Ministério Público ou as polícias. O COAF não escolhe arbitrariamente movimentações que serão analisadas, e muito menos as pessoas relacionadas. O que consta em um relatório de inteligência financeira é resultado do processo impessoal de análise de risco de lavagem de dinheiro. O COAF não acessa extratos bancários de qualquer pessoa. O Conselho tem acesso somente às informações de operações consideradas suspeitas ou realizadas em dinheiro vivo em valores superiores aos limites fixados em atos normativos, recebidas do sistema financeiro e de outros setores obrigados. Além disso, o COAF não recebe informações fiscais restritas da Receita Federal. O COAF não fornece suas bases de dados para órgãos de investigação. O Conselho encaminha os relatórios de inteligência financeira às autoridades competentes para investigação sempre que identifica a existência de movimentações financeiras com indícios de situações ilícitas. Essas autoridades têm acesso somente ao relatório. O COAF protege rigorosamente o sigilo de suas informações. Além de produzir inteligência financeira, o COAF também supervisiona os deveres de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo de determinados setores econômicos. E cabe ainda ao COAF promover a articulação institucional com órgãos nacionais e internacionais que atuam na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Agora você sabe um pouco mais sobre o COAF, uma instituição fundamental na proteção da sociedade contra o crime. Quer saber mais? Acesse www.gov.br/COAF. Pela Lei 9.613, de 3 de março de 98. Mas ele não foi criado assim sem nenhum motivo. Tem todo um histórico que resultou na criação do nosso COAF. O G7, todo mundo sabe o que é, os países mais ricos do mundo, né? Os 7 países mais ricos do mundo, na verdade, são 10. Canadá, Estados Unidos, né? Japão, França, Itália, Alemanha, Reino Unido, aí tem um país, o Reino Unido tem o país de Gales, a Escócia, Irlanda do Norte e Inglaterra. Então, esses são os G7. Foi criado em 1975. Então, eles tinham reuniões anuais lá em Paris. E quando foi em 1989, foi criado o GAFI, aí, que deu origem ao COAF uns anos depois. Aí eu vou falar sobre o GAFI. GAFI é um órgão intergovernamental criado em 1989 durante uma reunião do G7 em Paris. O objetivo do GAFI é a proteção do sistema financeiro e da economia geral contra ameaças de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Através do desenvolvimento e promoção de padrões internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo. O que o GAFI faz? O GAFI ele vai criando recomendações que os países têm que adotar dentro do sistema financeiro para evitar a lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, a proliferação de armas de destruição em massa. O GAFI
já criou 40 recomendações. Até 2001, tinham 40 recomendações. Em 2001, com o atentado terrorista às Torres Gêmeas, aí foram criadas mais de 9 recomendações. Então chegou 40 recomendações, mais 9 recomendações isso. Depois foi feita uma reformulação e voltou a ser 40 recomendações, mas encampando essas 9, né? Em 89 foi criado o GAFI. Em 98 foi no governo Fernando Henrique Cardoso, aí foi sancionada a Lei 9.613. Essa Lei 9.613 foi a lei de criação do COAF. Então, dentro das 40 recomendações do GAFI, existe uma recomendação específica, a recomendação número 29, que dizia que os países têm que ter uma unidade de inteligência financeira. Então, o Brasil se viu na obrigação de criar uma unidade de inteligência financeira. Então, foi aí que surgiu o COAF em 98. Então, o COAF é a unidade de inteligência financeira do Brasil, que faz parte do GAFI. O GAFI tem 35 países, né, integrados ao GAFI, mas mais de 180 países seguem as recomendações do GAFI, as 40 recomendações do GAFI. Então, é um sistema quase que mundialmente integrado, que troca informações simultâneas através de sistemas internos e externos de comunicação de suspeitas de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, transações nacionais, armas de proliferação de destruição em massa. Toda essa preocupação mundial faz parte dessas 40 recomendações, e esses mais de 180 países, eles têm essa preocupação, né? Então, qual a função do GAFI? O objetivo do GAFI é a proteção do sistema financeiro e da economia em geral contra ameaças de lavagem de dinheiro, do financiamento terrorista, proliferação, através do desenvolvimento e da promoção de padrões internacionais de prevenção, né? Então, são 35 países, mais de 180 adotam, né, as recomendações. Então, o COAF foi criado para a nossa proteção, para a proteção do sistema financeiro nacional, para a proteção dos brasileiros, nossa proteção, né? Então, ele tem como missão principal proteger a economia brasileira contra a lavagem de dinheiro. Ele é responsável por receber denúncias de operações financeiras suspeitas, examinando-as, e caso identifique uma suspeição de crime, ele deve aplicar sanções administrativas, informando as autoridades. Como é que é feito isso aí? O COAF, todas as instituições financeiras brasileiras, todo o comércio de metais preciosos, de joias, joalherias, escritórios de contabilidade, lojas que vendem objetos de alto valor, operadoras de cartão de crédito, títulos financeiros, eles são obrigados por lei a serem credenciados no COAF, porque eles têm obrigação legal de reportar ao COAF qualquer suspeita de um cliente seu que esteja com uma transação ilícita, ilegal, que pode ir contra a lei. Então, tem que reportar ao COAF, obrigatoriamente. Isso aí não é uma coisa que pode escolher ser credenciado ou não. O COAF é obrigado a ser credenciado e a reportar também. Inclusive, tem as resoluções do Banco Central, existem as resoluções do COAF, que tem que ser
rigorosamente. Então, quando uma entidade pede o seu credenciamento junto ao COAF, ela recebe treinamentos, tá? Todas essas informações dadas ao COAF é tudo via sistema, nada é pessoal, nada é por telefone, não é nada por ofício, tudo é via sistema. Então, o COAF recebe cerca de 20 mil comunicações por dia de suspeita de lavagem de dinheiro, né? E de outras questões também. Então, essas 20 mil comunicações por dia, o nosso quadro técnico, cerca de 85 funcionários. Quem trabalha na parte de inteligência financeira, que analisa essas operações, são cerca de 30 servidores. Então, 20 mil comunicações por dia para 30 pessoas não dá. Então, a gente consegue trabalhar com menos de 1% disso. Então, o que acontece? Fica um repositório lá, que tem mais de 30 milhões de informações, né? Aí, o que acontece? O COAF, ele recebe, ele não gera investigação. O que ele faz? As polícias civis, Polícia Federal, os ministérios públicos, eles que conduzem, eles que têm as investigações próprias, e eles solicitam via sistema ao COAF informações sobre aquele CPF, sobre aquele CNPJ, no âmbito da investigação tal. O COAF só pode fornecer um relatório de inteligência financeira, que é chamado de RIF, quando a autoridade solicitou e informou um procedimento administrativo. Sem procedimento administrativo, nós não podemos fornecer nada. Então, a unidade solicita aquele CPF ou aquele CPF, quantos forem fazer parte daquela investigação, e nisso aí o COAF faz análise, por exemplo, a doutora Márcia, né? Ela tem conta em 10 bancos. Então, se houver alguma situação de alguma operação suspeita movimentada na conta dela no dia tal, aquele banco, aquela agência, seu gerente tem que reportar ao COAF e informar, olha, aconteceu uma situação suspeita nessa conta no dia tal, porque rotineiramente a movimentação é em torno de 50 mil mensal, e de repente, no nada, recebeu um depósito na conta dela de 300 mil em espécie. Então, a operação suspeita, porque dinheiro em espécie depositado na conta. Então, isso aí é um registro que foi reportado ao COAF. Isso fica guardado. Vem um outro banco, reporta alguma situação suspeita, fica guardado. Mas aí, de repente, vem uma investigação. Então, uma autoridade pega e informa aquele CPF e fala o seguinte, olha, na questão número tal, nós estamos trabalhando com uma investigação que trata de tal assunto. E os CPFs e CNPJ são esses. Então, o que o COAF faz? Aquelas 10 contas, todas são reportadas naquele relatório. E retroage os 5 últimos anos. Então, os 5 últimos anos entram naquele relatório e a gente encaminha para a autoridade solicitante, tá? Mas o COAF por si só não faz investigação, ele só informa o que foi comunicado pelos bancos. O COAF não pode solicitar nada a bancos, não pode solicitar nada a ninguém, ele só recebe, fica no seu repositório e gera um relatório. E acaba que fica como se fosse um banco, um cofre, né? Porque vem informações dos bancos, vem informação de joalherias, né? Por exemplo, você chega numa joalheria, compra uma joia, 10 mil reais, paga em espécie. Olha que estranho, 20 mil em espécie. Aquela joalheria tem que comunicar. E tem mais. Com termo de sigilo,
pode comunicar, mas não pode contar para o cliente, não. Entendeu? Comunica, olha, aconteceu. O contador também, ele diz, obrigado, olha, eu tenho uma transação suspeita nesse cliente aqui. Então, o contador, ele reporta o COAF, porque se ele não reporta e aquele cliente está sob investigação, no dia da operação o contador também é preso. Por quê? Não fez o que era devido, né? Então, outra coisa, o COAF, ele só tem os setores que são obrigados a se credenciar ao COAF, que são as instituições financeiras, produção de valores, de previdência, joalherias, casas de câmbio, corretoras de valores, cartórios. Os cartórios são obrigados, né? Inclusive, só o ano passado nós recebemos mais de 360 mil comunicações de cartórios só. Então, acaba que, como você recebe de vários setores diferentes, você acaba tendo um raio-x completo daquele CPF e de todos os CPFs que foram comunicados, porque pode ser que seja uma atividade ilícita, mas não houve a comunicação clara, mas não tem como saber, né? Então, é gerado esse relatório, é um relatório de inteligência financeira chamado RIF, tá? Muitas vezes é até divulgado, até de forma errada na mídia, claro, falando isso, não. A gente gerado um relatório de inteligência financeira. Esse relatório, ele só é um raio-x do que o COAF recebeu. Você não tem um parâmetro para falar que aquilo realmente foi daquele jeito como foi descrito. Porque a maneira como nós recebemos é a maneira como o informante colocou, mas nem sempre vai ser a realidade. Então, a autoridade que investiga é que vai saber exatamente como que ocorreu aquela situação, né? Aí, o sistema, ele é interligado. Existe também as transações internacionais. Então, nós temos um grupo de Egmont. E esse grupo é que informa as transações internacionais, recebe de brasileiros que estejam no exterior, né? Ou de estrangeiros que estejam no país. Então, existe também uma troca de informações com os outros COAFs, sempre dentro do país, né? Aí, base é isso, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar. Sim. Espera o microfone. Bom dia. Bom dia. Existe algum valor para determinar para que o COAF seja acionado? Ou seja, acima de 50 mil, acima de 100 mil, ou qualquer valor que seja feito deputado naquela conta suspeita? Valores em espécie. Sim. Acima de 10 mil reais já é comunicado a A outra pergunta seria o seguinte: no nosso caso, das nossas operações, os contadores terão que informar o COAF as nossas transações quando formos fazer a contabilidade. É necessário divulgar essa movimentação aqui. Aí está a questão. Há uma diferença. Porque, gente, essas 40 recomendações do GAFI é para o sistema financeiro, o sistema bancário tradicional, entendeu? Aí, esse centro do país adota essas 40 recomendações, só que é um sistema tradicional. Então, certamente, quando vier essa questão toda, essa avalanche de recursos,
nova forma. Então, com certeza, o GAFI ele deve promover adaptações no sistema tradicional para que possa também monitorar todo o sistema. Porque, embora seja uma nova forma de movimentação de recursos, também é necessário que seja fiscalizado, porque se trata de proteção mundial, proteção de pessoas, proteção e o crime não vai parar os crimes de lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo, proliferação de armas não vai parar. Os atentados existem por aí, em Nova York, na França, na Argentina, existem, né? O Hezbollah, a Al-Qaeda continua. Então, todos esses crimes, todas essas tragédias da humanidade têm um financiamento anterior. Então, tudo isso precisa ser monitorado e todo o sistema financeiro tem que ser protegido para que seja reprimida essas situações, né? Então, as recomendações do GAFI, as leis e as resoluções do Banco Central e do COAF precisam sofrer alterações para se adequar à nova realidade, né? Alguma? Olá. Olá, tudo bem? Bom dia. Minha pergunta é o seguinte: os próprios bancos terão a origem de nossos valores. Sendo assim, não tem como, tem necessidade de aportar o COAF, né? Sabendo de onde que está vindo. Não, o que é reportado ao COAF são as suspeitas de operações ilícitas, entendeu? O que é ilícito, independente do valor, é lícito, né? Agora, a suspeita de uma operação ilícita, de crime, aí tem que ser reportado, tá? Então, por isso que tem que sofrer adequação essas questões. As resoluções precisam ser atualizadas. Obrigado. As normas do GAFI precisam ser atualizadas. Tudo. Mais alguma? Show de bola. Os contratos que nós recebemos, né? Ele já passou pelo Bacen, pelo COAF. Tem uma referência assim, eu queria falar sobre isso. O doutor Anselmo é que sabe responder sobre isso. Vamos às perguntas. Qual a pergunta? Contratos. Pergunta novamente. Deixa ela perguntar novamente. Os contratos que chegam para a gente, acho que eu já recebi alguns, e fala como quem passou pelo Bacen, passou pelo COAF. Então, eu queria que clareasse isso para mim, por favor. Todas as nossas operações são homologadas no Banco Central. Automaticamente é homologada no Banco Central, já é dentro do sistema quântico, já é informado ao Bacen com a Receita Federal. O entendimento, para que vocês possam saber, os órgãos competentes, que é no caso do COAF, mas todos os valores que vamos receber, estão adicionados, estão dentro do Banco Central. Automaticamente, todos esses valores já são notificados. Por isso que nossos valores não serão bloqueados. Se não passasse pelo Banco Central, com certeza, doutora, seria bloqueado. Mais alguma informação? Mais alguma pergunta? O COAF, quando ele foi criado em 98, ele foi colocado dentro do Ministério da Fazenda. Tanto como o Ministério da Fazenda durante todos esses anos, em 2019, foi para o Ministério da Justiça, quando o ministro Moro era ministro. Então, só que o Congresso não aceitou o COAF no Ministério da Justiça e devolveu para o Ministério da Fazenda, que era então o Ministério da Economia, tinha mudado de nome. Só que o Ministério da Economia não quiseram a gente, então nós fomos colocados no Banco Central. Então, até 1º de janeiro desse ano, nós éramos o COAF dentro do Banco Central. Só que agora, com o governo Lula, nós fomos para o Ministério da Economia de novo, né, nesse processo de transição. Mais alguma?
chegando no microfone. Bom dia. Bom dia. Alcine, essa mudança, essa volta do COAF do Ministério da Economia, nos traz para a segurança? Creio que não. Porque sabemos que dentro do Bacen, o governo não mexe. E dentro do Ministério ele mexe. Gente, o COAF é um órgão fiscalizador, é um órgão controlador. O COAF não vai bloquear nada, nós somos um sistema quântico. Nosso dinheiro já entra identificado, liberado pelo Tesouro Nacional, pelo Banco Central. Então, independente, o órgão pode ir para qualquer secretaria que não vai ter problema nenhum. Concorda comigo? Não. É movimentações administrativas do governo, mas não mexe. Banco Central é uma autarquia, o COAF faz parte do Banco Central. Mais alguma pergunta? E essa mudança ainda precisa ser homologada pelo Congresso. Pode ser que não fique, mas pode ser que sim. Mais alguma pergunta? Imposto às nossas operações, os impostos foram retidos na fonte. Quando entrou lá, no internacional do Brasil, o imposto já foi retido. Ao decorrer da hora que nós receberemos esses dias, será feito só no próximo ano a declaração de imposto de renda. Cada contador que está participando sabe, virá a justificativa dos valores recebidos. No próximo ano será feita a declaração de imposto de renda, o que você investiu, o que deixou de investir, o que você comprou, vendeu e assim sucessivamente. Teria necessidade, no primeiro momento, já esse ano, fazer essa declaração. Esse ano, os nossos contadores do Valpay estão auxiliando aqueles que não têm contadores, aqueles que precisam. Nós criamos uma lâmina só para essa parte da contabilidade, à tarde nós vamos distribuir para vocês, para que aqueles que precisam paguem uma taxinha aí e vai ser feito normalmente sua declaração de imposto de renda ali junto à Receita Federal. Nós já temos contadores de novo para poder fazer isso para aqueles que precisam. No próximo ano passa-se a contar toda a nossa consultoria contábil, que foi o que nós falamos ontem, após a liberação durante 5 anos, e esses 5 anos os contadores vão estar acompanhando gastos, movimentações, pagamentos, para que possam dar para vocês naturalmente sem custo nenhum. 5 anos. Mais alguma pergunta? Lá atrás, alguém levantou a mão lá atrás. Não, eu queria saber das doações, né, que a gente está, o imposto de doação. Não tem imposto de doação, não vai ter porque imposto. o imposto já foi retido. Já foi retido. Então, ok. Então, Sobre O imposto. microfone lá atrás, vamos concluir. Agradecer ao doutor. E aí? Doutor Anselmo, bom dia. Bom dia. Paulo, Sim, Paulo. nesta semana circularam algumas informações dando conta de que na quinta ou na quarta-feira houve um empecilho da Receita e do Banco Central na discussão de uma taxa de recolhimento tributário que isso teria dificuldade. Como jornalista, isso é real? Isso é só falácia? O que é que está acontecendo? Só para deixar claro essa situação. Talvez até já tenha sido respondido. Vou responder a você essa pergunta e vou lhe contar outra coisa que surgiu essa semana. Essa semana, falaram que esse evento não iria acontecer. Essa semana, falaram que eu seria preso. E todos nós iríamos presos. O ministro mandou prender 1.830 pessoas aqui, porque quebraram o Congresso. Então, para prender um grupo de 500, 600 pessoas é mais fácil ainda. Tudo são falácias. Primeiro, trabalhamos com o pé no chão. Segundo, trabalhamos com pessoas capacitadas. Essa mulher é servidora do COAF, mas é master da Operação Análise. Nós temos um cara que é ministro, foi ministro, tem status de ministro, mas é gestor da Operação Antares. Os advogados da Operação Antares, juízes federais.
ministros que estão em nossa operação. Então, nós não temos nada errado. Nós temos tudo certo. O evento está acontecendo porque todas as credenciais, as taxas, as certidões foram emitidas da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Então, a gente não tem do que se preocupar. E o gestor, que sou eu que estou falando, sou juiz no Distrito Federal. Então, não tenho que me preocupar. Entende? Existem muitas falácias nessas operações. Existe muito disse-me-disse nas operações. Eu não tenho culpa se o cara paga R$1.000, R$600 e vem para dentro de um evento como esse para filmar, para tirar foto, para botar no YouTube e ganhar dinheiro. Não tem problema com isso. Para mim é até bom que ele divulga. Esse pessoal faz um trabalho altamente social. Ele divulga o Roberto, divulga o Dr. Anselmo. Como nós falamos ontem, naquela live que teve na palestra da Renata, o banco surgiu com blá 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 que o banco era na favela. E se não fosse aqueles camaradas falando isso, eles não estavam aqui, entende? Virou a chave? Então hoje nós estamos aí no YouTube, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Mais de 1 milhão de visualizações. Olha a minha cara de propaganda. Compreende agora quem faz as coisas sérias? Teve alguém aqui que levantou e disse: eu botei R$1.000 na sua conta e até agora as operações não foram liberadas, quero meu dinheiro de volta? Teve? Teve alguém aqui nos corredores, doutor? Não acredito, não quero saber disso aí, eu quero meus R$100 de volta? Teve alguém? Teve alguém que não recebeu o contrato? Não teve. Então, isso é que nos dá alegria, prazer, vendo as pessoas aqui com entusiasmo assistindo as palestras, uma mulher como essa vir falar para vocês, o Jorge vir trocar ideia, mostrar esses títulos. Só não vou poder mostrar os documentos, eu não posso. Isso aí, infelizmente, eu não posso. Infelizmente, os caras que pagaram para estar aqui dentro, tirar foto, botar no YouTube, vão ficar sem essa. E esse era o truque que ia passar, mas eu não posso liberar isso aí, que realmente é os ovos de ouro. Mas faz parte. Eu quero agradecer a todos que contribuíram para a divulgação do nosso evento. Nós ainda temos a parte da tarde, concluindo a resposta do jornalista.